Bom dia, meus queridos alunos, queridas alunas, professor César Roberto, diretamente do Estúdio 4 do canal Educação, iniciando mais uma aula. E hoje um tema muito interessante, a Guerra Fria. Já ouviu falar? Já estudou? Está lembrado? Aquele período logo após a Segunda Guerra Mundial, período muito tenso mesmo, em que a humanidade ficou preocupada diante da possibilidade de um terceiro e último conflito mundial, porque com a quantidade de armas nucleares, né, que tanto os Estados Unidos, por um lado, tinha, como a ex-União Soviética também possuía, então o risco era sério, viu? E muito real, tá bom? Mas graças a Deus que não houve, né, esse confronto entre aquelas as duas grandes nações, né, que formavam dois blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista. Vamos lá, vamos conceituar o que foi, então, a guerra, a chamada Guerra Fria, né? Essa expressão, pessoal, Guerra Fria, se deve ao fato de que as duas grandes potências, elas nunca tiveram assim, frente a frente, tá? Era sempre apoiando uma nação, apoiando outra, tá? Mas não num enfrentamento direto, como aconteceu, por exemplo, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, o que se convencionou chamar de Guerra Fria era porque, de fato, era um clima de guerra, de fato, tinha guerra acontecendo em vários países, né? Mas, nesses conflitos, nós vamos estudar na aula de hoje, Estados Unidos apoiando um lado, a União Soviética apoiava o outro lado, mas nunca um confronto direto entre as duas grandes potências, tá bom? Então, na sua tela, a Guerra Fria foi um conflito político-ideológico que foi travado entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética, porque ela desaparece, ela se desintegra em 1991. Então, um país que não existe mais, então, entre os Estados Unidos e a União Soviética, entre 1947 e 1991, ou seja, durante quase 50 anos, as duas grandes potências se rivalizaram. Vocês estão vendo aí a charge, né? Então, de um lado, né, a representação dos Estados Unidos, a bandeira dos Estados Unidos, do outro lado, da bandeira da União Soviética e armamento pesado, né, de um lado e de outro, né? Esse conflito, travado entre esses dois países, foi responsável por polarizar o mundo. E aqui uma palavra-chave. Quando se fala em Guerra Fria, pessoal, nós estamos falando exatamente nessa polarização, né, em dois grandes blocos, né, um alinhado ao capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o outro, né, alinhado ao comunismo, ao socialismo, como querem alguns, liderado pela ex-União Soviética. Então, o mundo é polarizado, dois polos, bloco capitalista, bloco comunista, Estados Unidos, União Soviética, né, respectivamente. Momentos de tensão, porque vamos ter o cotidiano, né? Naquele tempo, nesse período aí, de 47 e 91, ele ficou oscilando, né? Momentos de muita tensão, né? E momentos em que havia um certo recuo, tanto de um lado como de outro, uma relativa paz, né? Mas sempre aquela situação de insegurança, né? Insegurança permanente do que poderia vir a acontecer, tá bom? Então, é um momento que, infelizmente, também não se tirou, para algumas nações não foi muita aprendizagem, porque nesse exato momento que essa aula está sendo ministrada, nós temos um conflito entre a Rússia, né, invadindo a Ucrânia, mas observe que a Rússia era uma das repúblicas socialistas soviéticas, né, e a mais principal, a mais poderosa, que tinha mais armamento, né, assim também como a Ucrânia fazia parte. Só que a partir de 1991, ainda no século passado, né, no século XX, essa União Soviética ela não se manteve mais. Ela se desarticulou, tá? Ela se desintegrou. Houve uma série de crises que vamos comentar na aula de hoje. Por enquanto, entenda o conceito de Guerra Fria. Você se localizou no tempo e no espaço. O tempo é esse período que vai de 1947 a 91, né? Em relação ao espaço, nós temos um mundo dividido, um mundo polarizado, em que
dificilmente uma nação naquela época conseguia se manter na neutralidade, tá? Porque havia pressão, tanto de um lado como de outro, para que as nações se definissem, né, se posicionassem. Houve, é bem verdade, um movimento de não alinhamento, nem um bloco nem outro. Não vamos tratar da aula de hoje, um assunto para uma próxima aula, mas só para lhe informar, porque se tinha tanto esse mundo já demarcado, dividido, mas também houve iniciativas de algumas nações no sentido de burlar, né, de fugir desse script, desse roteiro, né? Olha ele aí, o Harry Truman, né? A Guerra Fria, ela foi iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial. Termina a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha derrotada, Hitler morto, a Itália derrotada, Mussolini morto, mas agora se começa uma outra guerra. Guerra entre duas nações que durante a Segunda Guerra estiveram juntos, sabia? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da União Soviética estavam unidos, né, o grupo dos aliados, contra quem? Contra a Alemanha nazista, contra a Itália fascista, tá? Agora, terminou a guerra, então a parada agora foi entre os ex-aliados, né, os Estados Unidos e a União Soviética. Agora, existe um debate muito acirrado, pessoal, a respeito de como é que foi iniciado, como é que foi dado o start, né, a esse conflito político e ideológico. De certa forma, né, existe um consenso de que o marco que iniciou a Guerra Fria foi um discurso feito por esse presidente que está na sua tela, presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, em 1947. Né? Em 1947, olha só 2 aninhos depois de ter terminado a Segunda Guerra Mundial, o mundo ainda celebrando a vitória, o mundo ainda comemorando, né, o restabelecimento da paz, né, da tranquilidade, quando, que paz que nada, o Harry Truman, ele, num discurso que ele fez, né, o presidente, ele destaca essa ameaça do avanço da União Soviética, tá, em relação àqueles países do leste europeu. E qual era a ideia dele, qual era a análise que o Harry Truman fazia? Era o seguinte, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, algumas nações da Europa, elas saíram muito fragilizadas, né, com a sua economia destroçada, as indústrias bombardeadas, tá, de tal maneira, né, que a União Soviética, chegando junto, se propondo a ajudar na reconstrução desses países, iria logo criar uma relação mútua, né, de gratidão, tá, por parte desses países que iriam receber essa ajuda da União Soviética. E aí o Truman disse, não, nós não podemos permitir isso, não podemos admitir que a União Soviética estenda seus tentáculos em relação a esses países do leste europeu, tá bom? E com a perspectiva de avançar em direção não mais ao leste, mas ao oeste europeu, né? Porque a situação de fragilidade econômica, né, de desorganização econômica desses países não era algo que acontecia só no leste da Europa, não, né? Era algo que a Europa toda foi bombardeada, entendeu? Durante a Segunda Guerra Mundial, indústrias foram destruídas, rebanhos foram mortos, plantações foram incendiadas. Então, é uma situação muito delicada, essa situação do pós-guerra. Os Estados Unidos não teve confronto, né, no seu território. Lógico, você pode lembrar do Pearl Harbor, que foi uma base militar norte-americana no Pacífico, que foi atacada pelos japoneses, né? Inclusive que foi o que instigou os Estados Unidos a ingressar na Segunda Guerra Mundial. Mas, contudo, o Havaí não fica no território, né, continental dos Estados Unidos, não, né? Então, os Estados Unidos foram poupados, né, de enfrentamentos no seu próprio território, tá bom? Mas o presidente, Harry Truman, ele está preocupado, né, com esse avanço, né, da influência soviética no leste europeu. Olha aí, Plano Marshall, tá, a doutrina Truman, que consistiu no conjunto de medidas tomadas pelos Estados Unidos para conter o avanço do comunismo. Onde? Na Europa, né? A primeira ação tomada por essa doutrina foi o Plano Marshall, um plano de recuperação econômica da Europa, com o qual os americanos forneciam grandes somas de dinheiro para os países interessados.
Ora, mas lógico que eles estão interessados. Lógico que a França está interessada, a Inglaterra, né, a Espanha, entendeu? Uma parte da Alemanha, porque a Alemanha foi dividida bem ao meio, né? Foi um país que ficou assim rachado durante desde esse pós-Segunda Guerra Mundial. Mas aí você está vendo o cartaz. Olha só, você está vendo aí uma figura representando aí o tio Sam, que simboliza os Estados Unidos, o plano Marshall, está segurando numa caixa aí na mão, dá a entender que é tipo um cimento, né, um concreto que ele está aí colocando na Europa. Você está vendo aí ó, o mapa da Europa, Inglaterra, a Itália, a França, né? Então, e está escrito, desculpa, está escrito aqui embaixo, cimento da Europa, né? O plano Marshall. Né, uma metáfora, né? Então, o plano Marshall, essa ajuda financeira, né, para reconstruir esses países, mas uma ajuda bem-vinda, né, não? Você está vendo ali, tem toda uma simbologia nesse cartaz, não tem para onde. Quem está iluminando a Europa? Aquela tocha segurada ali pela Estátua da Liberdade. Dois grandes símbolos dos Estados Unidos, não é isso, galera? Aí você está vendo na sua tela, do lado da esquerda, o tio Sam, né, com essa cartola dele, com as cores dos Estados Unidos, tá? E à direita você visualiza a Estátua da Liberdade. São dois grandes símbolos, né, que são utilizados com frequência para associar os Estados Unidos. Então, a Estátua da Liberdade ilumina a da liberdade, olha só. Freedom, liberdade. Porque a Europa, ao término da Segunda Guerra Mundial, a Europa, então, se configurou, acabou se consolidando livre em relação ao nazismo e o fascismo. Então, liberdade, a tocha, a estátua da liberdade. E o tio Sam, né, vendo essa Europa iluminada, imagina assim, a Europa, ao sair da Segunda Guerra Mundial, estava mergulhada numa escuridão, nas trevas, né? Então, a tocha da Estátua da Liberdade ilumina a Europa, né? E lá vem o tio Sam, né? Com uma caixinha com cimento, né? Tá escrito Plano Marshall, tá escrito Plano Marshall aí. E ele vai ali colocando em cima dos países europeus, né? Então, é o cimento da Europa. Grana, muita grana, galera. Os Estados Unidos injetaram naqueles países. Não era também dado assim de graça, juros baixos, né? Eles tinham que pagar. Mas foi uma vantagem, foi algo que foi celebrado, foi comemorado. Mas os Estados Unidos estão injetando dinheiro através do Plano Marshall na Europa, para reconstruir a Europa, assim, porque são pessoas benevolentes, estavam preocupados, né, com a situação dos europeus? Não, efetivamente não, né? Na verdade, isso o presidente Truman deixou bem claro. Não, nós vamos ajudar os países europeus. Mas não é algo assim de forma despretensiosa, não é uma forma humanitária. Tá, a questão é que nós estamos preocupados, isso dizendo o Truman, né, preocupado com a expansão, né, dos tentáculos da União Soviética na Europa. Era isso que eles colocavam, né, era isso que eles evidenciavam ao justificar essa injeção de grana, né, na Europa. Mais uma vez, um outro cartaz, né, do Plano Marshall, olha só, Marshall Plan, né? Um caminhão chegando, na Europa com muitos recursos. Veja bem, a atuação dos Estados Unidos na Europa, por meio da doutrina Truman, justificava-se, né, pelo discurso alarmista, né, que apresentava a União Soviética como uma potência expansionista e que procuraria conquistar todo o continente europeu para o comunismo, né? Então, a doutrina Truman, elaborada pelo presidente Harry Truman, nós vimos no slide anterior, era nesse sentido. Galera, os europeus também já estavam assim escaldados, porque em relação a essa história desse projeto expansionista, pretensões expansionistas da União Soviética, a divergência, né, entre historiadores, pesquisadores, vamos já comentar sobre isso. Agora, uma coisa era certa, os europeus já estavam assim, muito escaldados com esse negócio de política expansionista, porque foi exatamente com essa ideia, né, com esse entendimento, que o Hitler sai dos limites da Alemanha e invade a Polônia, invade a Tchecoslováquia, invade a França, entendeu? Exatamente
uma expansão da Alemanha. O que é que muito europeu deve ter pensado? Logo nessa época, 1946, 47, 48, nós estamos estudando. Olha, o presidente Harry Truman, ele está comentando, ele está denunciando que a intenção da União Soviética é se expandir, é anexar novos países. Aí o cara surtava, um europeu. Não, mas de novo? Então, o pesadelo ainda pode vir a acontecer. Porque assim, você está no seu país, chega alguém de um outro país e passa a dominar o seu país, né, lhe tratar mal, né, lógico que você vai ficar totalmente numa situação de indignação, de revolta, de querer enfrentar também, lógico. Daí origina uma outra guerra. Então, assim, para um europeu, para um inglês, para um francês, né, que já estava escaldado, né, com o expansionismo que houve, né, durante a Alemanha nazista, a sensação que ele tem, se ele acredita no que o Harry Truman fala, né, ele vai deduzir o que não, de novo não. Então, pelo amor de Deus, não aguentamos mais. Então veja que ou é associado a esse medo, esse receio dos europeus diante de um novo expansionismo, ou por conta, né, do próprio alarde que o Harry Truman fez, dos Estados Unidos, né, com isso que está colocado na sua tela, um discurso alarmista, né, acabou então se configurando as condições que possibilitaram que a Guerra Fria acontecesse, né? Os americanos, eles sabiam que os problemas econômicos da Europa no pós-guerra eram um campo fértil para o crescimento da ideologia comunista lá. Está entendendo? Ou seja, muito desemprego, as fábricas estão destruídas, né? Se a fábrica está destruída, os operários estão desempregados, né? Algumas empresas conseguiram, a duras penas, manter os seus funcionários, reduzindo o salário, porque a indústria foi destruída, né? As indústrias foram destruídas. Então, numa Europa em que tem muitos desempregados, tem muitas pessoas que estão passando fome, dificuldade, que o Plano Marshall até de distribuição de alimentos fazia, né, para aquelas populações europeias. Então, esse povo europeu, derrotado na Segunda Guerra Mundial, sem perspectiva nenhuma de melhoria na qualidade de vida deles, eles começaram então a ver o Plano Marshall com bons olhos, né? E antes do Plano Marshall, olha o que acontecia. A União Soviética, por sua vez, observava, né, esse comportamento, digamos assim, esse quadro, essa realidade de miséria, de fome, de pobreza na Europa, naquela época, no pós-Segunda Guerra Mundial, como condições favoráveis, né, para a expansão da ideologia comunista por lá. Por conta de quê? Porque os europeus estavam vulneráveis, né? É a questão da vulnerabilidade, tá? Então, o plano foi uma sacada, assim, uma ideia do Truman que acabou detendo, de fato, porque se a pretensão da União Soviética era essa, não avançou mais do que a Alemanha, não, ficou por lá mesmo, tá? Ok? Quais são, professor César, as características da Guerra Fria, esse período que foi de 1947 até 1991? Vamos lá. Primeira característica, a polarização do mundo, né? A polarização do mundo. A disputa travada entre americanos e soviéticos resultou em uma forte polarização do mundo que afetava as relações internacionais dessas nações como um todo. Então, assim, o mundo ficou dividido. E numa visão bem maniqueísta, viu, galera? Para os Estados Unidos, por exemplo, se alguém dissesse que estava contra algumas ações dos norte-americanos, eles diziam logo, né, que a pessoa estava simpática à União Soviética. Da mesma forma, se alguma nação, algum povo, algum gestor de alguma nação do mundo fizesse alguma declaração contra algumas posturas, né, algumas ações da ex-União Soviética, isso já era visto pelos norte-americanos como uma simpatia, né? Aliás, perdão, era visto pelos soviéticos como uma simpatia em relação aos norte-americanos. Vocês entenderam? Ou seja, havia uma polarização bem radical mesmo, não admitindo um meio termo,
não admitindo uma visão, digamos assim, questionadora das ações de uma ou de outra potência. Então, o mundo estava polarizado. De tal maneira que um país que não fosse atrelado ou ao bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, ou ao bloco comunista, liderado pela União Soviética, já ficava assim meio deslocado. Algumas nações até declaravam apoio a um ou a outra nação, dessas hegemônicas, alegando que era uma expectativa que tinham de serem protegidos pelaquela nação militarmente poderosa, ou os Estados Unidos ou a União Soviética. Tem tudo isso, né? Não é uma coisa simples de explicar, não. Corrida armamentista, olha essa imagem, né? Então, você está vendo aí um míssil sendo lançado. Aumentou muito a produção de armamentos na época, né? A indústria bélica lucrou fortuna de dinheiro durante a Guerra Fria, né? Por que corrida armamentista? Porque eles ficavam disputando entre elas, as duas nações, Estados Unidos e União Soviética. Qual era a nação que tinha mais ogivas nucleares? Olha só, era nesse nível o debate. E a sociedade aflita, porque se acontecesse uma terceira guerra mundial, mas é lógico que iam utilizar armamentos nucleares com efeitos assombrosos, né? O que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, né, no final da Segunda Guerra Mundial, foi, de certa maneira, um prenúncio do que estava por vir, né? E aí você observa que essas ogivas nucleares ainda continuam existindo, né? Existem acordos, tratados internacionais no sentido de irem desativando elas, né, sob pena de destruir o próprio planeta. Se esses malucos resolverem brigar entre eles, Estados Unidos e União Soviética, na época, ia sobrar para todo mundo, né? Não era só para eles, não. Então, o número de armas nucleares e termonucleares produzidas nesse período disparou mesmo, com muita ênfase, né? Muita produção nessa área, nesse setor armamentista. E aí, num mundo capitalista, né? Desgraça de uns, alegria de outros, ou seja, no momento em que havia toda essa tensão permanente por conta desse clima tenso entre os Estados Unidos e a União Soviética, por outro lado tinha uma galera que comemorava, que estava feliz, né? Que são exatamente os empresários, os donos das indústrias armamentistas, porque eles vendiam absurdos, tanto para uma nação como para outra, né? Lógico que o comércio não tem ideologia, né? O capitalismo quer saber quem tem dinheiro, né? Então, corrida armamentista, polarização do mundo são características desse período. Corrida espacial. Ao longo da década de 1960, inúmeras expedições espaciais foram realizadas pelos Estados Unidos e também pela União Soviética. E aí vocês estão vendo, né, nessa charge aí, dois astronautas brigando, um dos Estados Unidos, à esquerda, outro da União Soviética, e a Terra ali no meio deles, né? É como se estivesse então na Lua. Bom, e ficavam disputando, pessoal. Era uma disputa pesada. Por exemplo, quem primeiro vai colocar um astronauta para orbitar em torno da Terra? Aí fica a União Soviética tentando, Estados Unidos tentando, a União Soviética conseguiu. Yuri Gagarin, primeiro cosmonauta que ficou orbitando em torno da Terra, tirou fotos, né? Foi um marco da humanidade, né? Depois, a Lua, era disputa, quem ia chegar primeiro na Lua, quem ia desembarcar na Lua, nos Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos conseguiram, chegaram primeiro, né? Fincaram lá a bandeira do país deles, né? E então era gasto milhões de dólares nessa brincadeira aí de corrida espacial. Muitas vezes, qual era a ideia? De mostrar para outra nação o seu poderio, não só o poderio bélico, militar, não, mas o poderio também tecnológico, né? Como no caso da corrida espacial, né? Isso tudo na década de 60. Agora, tu imagina aí a quantidade de escolas, a quantidade de hospitais, né? Fabricação de remédios, que teria sido possível acontecer, né, se essa grana toda violenta não tivesse sido canalizada, né, para esta área que é a área tecnológica, tá bom?
Interferência estrangeira. Dois exemplos, né, da interferência estrangeira nesse clima de Guerra Fria foi a interferência americana na política brasileira na década de 60 e a interferência militar no Afeganistão na década de 80. Então, as ações dos Estados Unidos e da União Soviética não ficavam restritas tão somente ao campo militar, né, ao campo da corrida espacial. Não, eles também se metiam, né, na política interna das nações. Está colocado na sua tela como exemplo, né, exemplo dessas intervenções, como no caso do Brasil, na década de 60, o golpe de 64, que afastou João Goulart da presidência, um presidente democraticamente eleito, e os militares assumiram a presidência e ficaram 21 anos na presidência da República, teve o apoio dos Estados Unidos. E, dando nome aos bois, como se diz, o embaixador norte-americano no Brasil, na época, o Lincoln Gordon, ele claramente ele apoiou o golpe, um golpe militar, né? A chegada dos militares ao poder no Brasil. Então está aí, corrida espacial e interferência estrangeira. A existência de armamentos nucleares e termonucleares. Bom, pessoal, sob a posse desses países tornava essa expectativa de um conflito muito mais pavorosa, pois um conflito desse tipo causaria a aniquilação da humanidade. Mas não tenha dúvida, ó, por Hiroshima e Nagasaki, você tira como base o que poderia, Deus o livre, acontecer numa guerra de grandes proporções, sendo utilizado ogivas nucleares, né? As imagens de Hiroshima e Nagasaki são muito fortes, né? Cadáveres, prédios demolidos, é uma arrasa quarteirão, né? Então, repetir isso em outras partes do mundo seria uma insanidade, né? Então, armamentos nucleares cresceram muito, né, naquela época. Bom, e como é que a Guerra Fria começou a esquentar aqui e acolá? Foi através desses movimentos que nós vamos comentar a partir de agora, essas revoluções, inspiração comunista. Na China, o fortalecimento dos comunistas, liderado por Mao Tse-tung, levou os americanos a apoiar, né, os nacionalistas, liderado por Chiang Kai-shek. Tá vendo? Então, esse movimento na China acabou atraindo para si o apoio dos Estados Unidos, né? Só que sem êxito. A vitória dos comunistas em 1949 alarmou os americanos sobre a possibilidade de que o comunismo fosse disseminado pelo continente asiático, né? Por meio da influência chinesa. Estão observando? Veja só. Opa, professor, que ano é esse? 49. Estava com quantos anos que tinha terminado a Segunda Guerra Mundial, professor? Ora, se foi em 45, está com 4 anos. Então está recente, está muito recente. Então, ainda estava aquele cheiro de pólvora no ar, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, que foi em 45, quando os chineses pegam em armas e resolvem liderar uma revolução, né? Que conduz aí o Mao Tse-tung à presidência. Mas os Estados Unidos, de longe, eles já observam a China, naquela época, com preocupação, né? Por quê? Porque é um país desse tamanho, com essa população enorme, com grandes matérias-primas que eles têm, um povo inteligente, né? Se eles começaram a investir em industrialização, eles estão mortos, né? Porque, lógico, eles vão preferir comprar produtos deles mesmos, né? Made in China, né? Feito na China, tá? Então, a vitória dos comunistas, liderada por Mao Tse-tung, em 1949, é um marco nesse processo que ficou conhecido como Guerra Fria, né? Como Guerra Fria, tá bom? Revolução Chinesa é tipo assim, um pontapé nesse mundo mais do que bipolarizado. Porque, veja bem, ao liderar a revolução na China, o Mao Tse-tung, ele vai atrair, digamos assim,
para ele, para a própria China, né, um sentimento de preocupação muito grande por parte do governo norte-americano, porque eles já pensavam assim, olha, se começa na China, e de repente os chineses conseguirem se expandir, né, para outros países, lá no continente asiático mesmo, onde a China está presente. Então, havia uma série de preocupações, umas justificadas, outras nem tanto, né, que acabou mobilizando tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos. Coreia. A Guerra da Coreia, ela é um outro conflito também em que os Estados Unidos eles vão se envolver, né, e acaba não impedindo, né, acaba não impedindo que a Coreia se configure como é hoje. O que foi a Guerra da Coreia? Foi o primeiro momento de grande tensão após a Segunda Guerra Mundial. Iniciou-se em 1950, quando os comunistas norte-coreanos, apoiados por chineses e soviéticos, invadiram o território sul-coreano, apoiados pelos americanos. Então agora, olha, Revolução Chinesa, 1949, né? Guerra da Coreia, 1950, está na sequência aí, né? Está na sequência. E a Coreia do Norte era muito influenciada, né? Pela própria China, né? Pela União Soviética também, tá? Esse movimento Guerra da Coreia contou com o envolvimento direto dos soldados americanos, mas ao longo do conflito nenhum dos dois lados sobressaiu-se e o conflito teve fim em 53 com um armistício, né, que ratificou a divisão das Coreias. Divisão, galera, que existe até hoje, você sabe, Coreia do Norte e Coreia do Sul, sendo que a Coreia do Norte é uma Coreia governada por um regime ditatorial, sem liberdade de expressão, na Coreia do Norte. Já na Coreia do Sul, não. A Coreia do Sul é um país democrático, um país que a tecnologia avançou muito, sobretudo na área educacional, né? Então, são duas realidades muito diferentes. E da Coreia, nós vamos para Cuba, né? Eu também teve um momento de maior tensão, né? Um momento de maior tensão entre as duas potências da Guerra Fria, ou seja, Estados Unidos e União Soviética. E que aconteceu em 1962. 1962. Como é que aconteceu isso aí, pessoal? Olha a imagem está aí do lado. Aviões norte-americanos, aviões de reconhecimento, sobrevoando Cuba, localizou uma base de lançamento de mísseis, tá certo? Isso chamou a atenção. E a partir dessa imagem, né, do nosso diretor de imagem, o Elcimar, está ampliando, olha só, eles identificavam veículos, trailer com os mísseis, está todo identificado do alto. Então não teve como o governo cubano negar. De fato, a base de lançamento de mísseis estava montada em Cuba. Quem é que está por trás disso tudo? A União Soviética, né? Porque o governo cubano não tinha tecnologia, não tinha recurso suficiente, né, para organizar uma base de lançamento de mísseis, né, em Cuba. Lembrando que Cuba fica bem próximo da Flórida, né, nos Estados Unidos, tá? Um míssil desse instalado em Cuba não ia andar muito não para acertar Washington, viu? E olha que interessante, cara, né? Foto aérea, né, de um avião norte-americano identificou uma movimentação estranha, né? E nada mais era do que base de lançamento de mísseis, tá? Mas qual era o problema dessa situação toda? Além dessa história dos mísseis, deixaram os norte-americanos preocupados, mas pior ainda era a quantidade de pessoas que estavam, que não tinham como entender tudo que está acontecendo naquele momento. Aqui é uma visão aérea, visão de um avião que fazia um trabalho de espionagem mesmo, né? Ok? Agora, Cuba, pessoal, lembrando que Cuba havia passado por uma revolução nacionalista em 59, né? No dia 1º de janeiro de 1959, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, dentre outros, eles entram vitoriosos em Havana, né? A capital de Cuba,
tendo derrotado um ditador, né, chamado Fulgêncio Batista. Então, logo após essa vitória, né, dos revolucionários cubanos, o governo de Cuba, através de Fidel Castro, anuncia o diálogo que ele estava tendo, a sua articulação com os soviéticos. Isso não foi legal. Por quê? O governo americano ameaçou guerra contra a União Soviética, né? Por quê? Porque estava muito próximo os mísseis do território norte-americano, e também que eles entenderam que os norte-americanos entenderam que foi tipo assim uma audácia, né, da União Soviética. Era algo que estava assim mesmo, não estava nem aí para alguma reação dos Estados Unidos. Para evitar o pior, que é uma terceira guerra, seria uma tragédia, né? E ainda será uma tragédia. Agora, na época estava muito tenso, né? Foi logo após o final da Segunda Guerra e tal. Mas aqui, para resolver a parada, como é que foi? Os soviéticos aceitaram retirar os mísseis de Cuba. Em contrapartida, os americanos aceitaram retirar seus mísseis instalados na Turquia. É interessante isso, sabe por quê? Aí você precisa ter um recurso cartográfico, aí, um mapa para você ver. Veja bem, se os norte-americanos, se ficaram chateados com essa base de lançamento de mísseis em Cuba, por outro lado, os soviéticos também não ficaram menos chateados, não, ficaram também muito chateados com a instalação de mísseis na Turquia. Porque se Cuba estava próximo dos Estados Unidos, né, e aí o míssil é uma ameaça potencializada, no caso, a Turquia também estava próxima da União Soviética. Isso deixava os soviéticos também preocupados. Mas graças a nosso bom Deus, houve um entendimento aí, né? Tanto os soviéticos recuaram, saíram, né, tiraram os mísseis de Cuba, quanto os americanos aceitaram também retirar suas tropas que estavam na Turquia, tá? Prevaleceu o bom senso. Que bom. Olha essa imagem, né? Rapaz, helicóptero tão próximo do outro, deve ser até um perigo acontecer um acidente aí. É a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um conflito travado entre 1959, 59 e 75, entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, né? Ambos procuravam unificar o país sob seu controle. O que quer dizer isso? Ora, tanto o Vietnã do Norte queria juntar o Sul com eles e fazer um país só, quanto a galera do Vietnã do Sul queria agregar o Vietnã do Norte, dando origem a um só país. Os americanos entraram nesse conflito em 65 e enviaram milhares de soldados ao Vietnã. Agora, meus queridos, essa guerra do Vietnã para os Estados Unidos não foi nada boa. Uma guerra extremamente impopular, né? E os Estados Unidos acabaram se retirando da guerra, né, no Vietnã, sem alcançar seus objetivos em 1973. Olha, nessa época, pessoal, esse conflito ele foi muito bem documentado em vídeos, fotos, e essas imagens corriam o mundo, né? Corriam o mundo. E de tal maneira que a sociedade americana, norte-americana, se no primeiro momento, digamos assim, acabava apoiando a guerra contra os vietnamitas, os comunistas e tal, mas quando começaram a aparecer as imagens, soldados, jovens norte-americanos, feridos, né, alguns mortos, e aí a família norte-americana ela vai deixar de apoiar. Eita, Elcimar, olha a quantidade de helicópteros que tem nessa imagem, cara. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Tem uns 15 helicópteros mais, até um perigo bater nos outros, não é não? Mas, lógico, o piloto norte-americano, muito habilidoso, ele já tinha uma perícia, né, para pilotar um helicóptero desse, muito próximo mesmo. E era o apoio que eles davam aos soldados que estavam em terra, como esses que estão aí embaixo, né? Observe o rádio comunicador deles, né? Essa guerra ela acabou sendo muito impopular nos Estados Unidos. A própria sociedade se organizando, pressionando para que o governo se retirasse da guerra.
Era muito triste, né? Tava lá o pai e a mãe, de repente chegava um telegrama, era um telegrama do exército norte-americano informando que o filho tinha falecido, né? Lutando em defesa da democracia, da liberdade, tinha prestado um grande serviço para os Estados Unidos. Ah, sim, e meu filho, como é que foi? Morre, né? Tá morto, entendeu? Isso, vem uma medalhazinha dentro de uma correspondência, pode colocar aquela comunicação num quadro, né? Mas começaram os americanos a ir para a rua para pressionar o governo para se retirar do Vietnã. E a saída, pessoal, foi pesada, porque as imagens são bastante, digamos assim, dolorosas para um norte-americano. Vocês podem pesquisar depois da aula, porque naquele momento que eles estão se retirando, né, do Vietnã, da própria embaixada dos Estados Unidos, aquele desespero, eles entrando nesses helicópteros para sair do país, né, para procurar um lugar mais tranquilo para aterrissar, porque foi vergonhoso para o exército norte-americano, para a marinha norte-americana, para a força aérea norte-americana. Eles subestimaram os vietnamitas, né, os Vietcongs, né? E, bom, isso vai ser fácil, vamos resolver essa parada. Que nada, né? Logo, eles conheciam o território, era o país deles, né? Construíam túneis, os vietnamitas, para fugir, né, desses ataques norte-americanos. Muitas doenças, né, também, o jovem norte-americano desacostumado com calor, Vietnã, país quente, né, chove muito também. Então, os comunistas tomaram o controle do país em 76, logo após vencer a guerra. O que é que vai acontecer? O Vietnã, ele se unifica, né? Não, é diferente da Coreia, você está lembrado? Que a Coreia ficou dividida, Coreia do Norte e Coreia do Sul, como ainda hoje né? Mas no caso do Vietnã, não. Bom, se os Estados Unidos teve o seu Vietnã, né, em que sofreu uma derrota fragorosa, teve que se retirar sem conseguir derrotar o inimigo, já a União Soviética também teve o seu Vietnã. Qual foi? Foi o Afeganistão. Entre 1979 e 89, né, se iniciou quando os soviéticos invadiram o Afeganistão para apoiar o governo comunista, né, daquele país, contra os rebeldes islâmicos. Então, se os Estados Unidos mandaram seus jovens soldados para o Vietnã, a União Soviética mandou seus jovens soldados para o Afeganistão. Aí que tinha calor mesmo. Então, pegar uma criatura daquela, tirei lá de Moscou, neve, né? Pesada, tudo branco, para colocar ele no Afeganistão desse, um sol que derretia o juízo da pessoa. Então, muitos soldados soviéticos também enfrentaram muita dificuldade. Questão do clima, questão da alimentação, até água disse que levava. Então, a invasão soviética levou não está na Guerra Fria? Então, se os soviéticos estão apoiando esse governo comunista, os Estados Unidos passou a financiar e treinar os rebeldes islâmicos. E esse conflito, extremamente penoso para os soviéticos se retiraram em 89. Está aí. É o tal do Vietnã da União Soviética, porque eles saíram derrotados. Do mesmo jeito que os Estados Unidos não conseguem vencer no Vietnã, né, perdem vidas e passam uma vergonha danada, também a União Soviética não consegue vencer no Afeganistão e se retira, né, O curioso é que nessa época, um desses grupos islâmicos rebeldes, né, que lutavam contra o governo comunista apoiado pela União Soviética, então um desses grupos aí estava o senhor Osama Bin Laden, né, Al-Qaeda. Então é aquela história. Depois, lógico, o Osama vai se tornar inimigo número 1 dos Estados Unidos, né? Mas nessa época da guerra do Afeganistão, em 79, começa em 79, o Osama Bin Laden passa a ser visto como um aliado, pelo menos um aliado circunstancial, não é aquele aliado para o resto da vida, não. É por conta da circunstância. E aí os norte-americanos fizeram valer aquele ditado popular que diz: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Quem era que era o inimigo dos Estados Unidos? Era a União Soviética. Os militantes liderados por Osama Bin Laden, né, eram contra também o governo soviético, né, o governo que o soviético estava apoiando no Afeganistão. Então os Estados Unidos olham para esses caras, não, esses caras
acho que dá para fazer aí uma dobradinha com eles, uma parceria. E assim foi feito. Plano Marshall e Comecon, aquela história da grana, né? O Plano Marshall, um plano de cooperação econômica, os americanos disponibilizavam grandes somas de dinheiro para financiar, a palavra é essa, financiar a reconstrução, né, dos países destruídos por conta da Segunda Guerra Mundial. O país estava arrasado, precisavam se reerguer. E cadê a grana? Não, os Estados Unidos banca. O projeto defendia a ideia que apoiar o desenvolvimento econômico de determinados países ajudaria a conter o avanço do comunismo. Então, resumidamente, é o que está colocado na sua tela. Então, o Plano Marshall era isso aí. A grana vai para vocês reconstruírem o país de vocês. Agora, cuidado, preste atenção nos soviéticos. Não vão aderirem ao bloco comunista, não. Por sua vez, os soviéticos criaram o Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua. Então, a polarização era em tudo, até nesses planos econômicos. Enquanto os capitalistas investiram muito, né, norte-americanos, no Plano Marshall, por sua vez, os soviéticos vão investir muito. Da mesma forma, prestando dinheiro, dando dinheiro, né, praticamente dando, com juros baixos, para conquistar exatamente a confiança desses países, né? Então, Estados Unidos, bloco capitalista, Plano Marshall. União Soviética, bloco comunista, é o Comecon. Olha a sigla aí. Conselho para Assistência Econômica Mútua. E a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Olha que coisa interessante. Assim como tinha planos econômicos de ajuda mútua e tal, havia também organizações militares, né? Organizações militares. Então, a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é mais conhecida como OTAN, em 49. Né? A ideia da OTAN era criar uma aliança militar de países alinhados aos Estados Unidos, visando impedir uma posição de agressão do soviético. Tá? Então, tinha a ajuda da grana, mas tinha também a ameaça das armas, né? A ameaça das armas. Por quê? Porque enquanto os Estados Unidos funda a OTAN, a União Soviética vai fundar o Pacto de Varsóvia em 1955, né? Qual era a ideia do Pacto de Varsóvia? Era garantir a segurança, né, das nações do bloco comunista e evitar uma possível agressão realizada pelos estadunidenses, tá? Ok? Tá lembrado? Esqueceu não, né? Vamos lá. Em relação à grana, Estados Unidos, Plano Marshall. Em relação à grana, também, União Soviética, Comecon. Em relação às armas, né, investimento, articulação de exércitos de países diferentes, né, compartilhamento de armamentos. No aspecto militar, Estados Unidos, OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. União Soviética, Pacto de Varsóvia, né, que foi criado pelos soviéticos em 1955. Tá bem? Vamos sempre ter isso em mente, tá? A organização militar, a organização econômica. E a Alemanha, professor, como é que ficou a Alemanha? Veja bem, a República ficou dividida, cara. De um lado, a Alemanha Oriental era a República Democrática Alemã alinhada à União Soviética. Do lado de cá, né, a República Federal da Alemanha alinhada aos Estados Unidos e a Alemanha Ocidental. Então, chegamos a ter duas Alemanhas, né? Uma Alemanha de orientação comunista, influenciada pela União Soviética, e outro capitalista. Berlim também foi dividida, cara. Não foi só a Alemanha, não. Transformou-se na capital das duas Alemanhas. Só que o lado oriental era comunista e o lado ocidental de Berlim era capitalista. E durante 28 anos, o Muro de Berlim separou os dois lados da cidade, né? E converteu-se em um grande símbolo da Guerra Fria. Está aí a imagem. Está aí a imagem na sua tela. Muro de Berlim. Concreto, fortemente armado, de um lado como do outro. Olha que absurdo, esse muro ele foi construído assim rapidamente para separar mesmo, separar as duas cidades, né? Berlim capitalista da Berlim comunista. Berlim influenciado pelos Estados Unidos, Berlim influenciado pela União Soviética. Muitos alemães morreram tentando pular esse muro,
muro, tá? O muro que foi construído de forma arbitrária acabou separando famílias. Olha que loucura, imagina na tua cidade, algum maluco construiu um muro separando a cidade bem ao meio e impedindo que um passe para o outro lado e vice-versa. Aí seria um caos, né? Mas foi o que aconteceu. Olha, 2 símbolos da Guerra Fria que, quando caem, é sinal de que a Guerra Fria vai arrefecendo até desaparecer. Um foi a queda do Muro de Berlim, foi em 89, né? Esse muro que você está vendo aí, que as pessoas, alguns até guardaram fragmento do muro como uma espécie de souvenir, tá? Então, uma foi a queda do Muro de Berlim, em 89, e a outra foi a desarticulação da União Soviética, que aconteceu logo na sequência, em 1991. Então, o muro em 89 e a União Soviética, ela se desarticula em 91. Então, olha aí a imagem, o Muro de Berlim. Povo destruindo, quebrando, o povo tinha raiva desse muro, né, que dividiu a cidade deles ao meio, por uma briga de outras nações que não são eles. Vamos lá, a Guerra Fria teve fim com a dissolução da União Soviética em 91. O país era mais atrasado em relação às grandes potências, a indústria soviética estava em queda, a produção agrícola era insuficiente e os indicadores sociais começaram a regredir, demonstrando um claro empobrecimento do país, tá? A sociedade soviética não tinha acesso a tecnologias que garantissem avanço na qualidade de vida no Ocidente, e a corrupção também começou a ser denunciada. Pessoal, o metrô de Moscou, muito mais atrasado, antigo, em relação ao metrô de Paris, né, de Londres, os veículos eram uma tecnologia obsoleta, e era até uma contradição danada, porque o que se dizia naquela época? Que a União Soviética conseguia projetar, construir naves espaciais, né, mas não fazia um automóvel que prestasse, a indústria soviética, né? Isso gerava um desconforto à população, né? A população começou a querer usufruir dessas inovações tecnológicas todas que no Ocidente já tinha. Ok, belezinha, nesse tempinho que nos resta, no final, vamos resolver questões, né? Assinale a alternativa que olha aí, não se relaciona ao momento histórico denominado Guerra Fria, para marcar o que nem tem a ver com Guerra Fria. Vamos lá. As bombas atômicas atiradas em Hiroshima e Nagasaki pelo norte-americano também ajudaram a eclodir o conflito da Guerra Fria? Sim. Por quê? Porque aumentou a tensão. Quando os Estados Unidos lançaram aquelas 2 bombas atômicas, né, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, no Japão, já despertou na União Soviética, olha, nós temos que ter uma bomba atômica também. E já estava em processo de projeto e tudo, e acabaram desenvolvendo pesquisa, espionagem, né, e acabaram desenvolvendo. E aí pronto, aí uma corrida armamentista, né? Ok? Então, se essa primeira alternativa está correta, a gente deixa quieto, porque é para marcar, não é a correta, né? Então, não vamos marcar porque de fato ela está correta, tá certo? Vamos então analisar a outra alternativa. A chamada doutrina Truman tinha como objetivo impedir a expansão do comunismo, do que se considerava como países democráticos. Sim, ok, então certa A não marca, certa a B também não marca. Não era isso, exatamente isso, impedir a expansão do comunismo, não é esse o argumento que o presidente Truman utilizava, né? C, criou-se o Conselho de Assistência Mútua, o Comecon, com o objetivo de integrar as economias da União Soviética e dos países do leste europeu, criando um mercado comum. Sim, o Comecon do lado da União Soviética e estão lembrados, né? E o Plano Marshall, iniciativa dos Estados Unidos, tá bom? D, os Estados Unidos criaram uma série de programas que foram implementados com o objetivo de recuperar e reforçar a economia. E, gente, olha a maldade quem elabora questões. Até essa vírgula, de boa, tá tranquilo, né? Belezinha. Agora, olha a sequência. Além de auxiliar os prejudicados pela Grande Depressão. Opa. A Grande Depressão, pessoal, aqui ele está se referindo à crise de 29, foi conhecido como a Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Essa
nesse fato, não se relaciona, né, com a Guerra Fria. Então, é a alternativa que a gente tem que marcar. Mas você observou a redação, né, da alternativa D? Ela começa tudo bacaninha, programa, objetivo de recuperar, reforçar a economia, aí vai concluir com Grande Depressão. A Grande Depressão, a crise de 29 é que está errado, tá bom? E a alternativa é a tensão diplomática entre Washington e Moscou por conta dos mísseis que estavam sendo instalados em Cuba. Rapaz, esses mísseis, esse episódio dos mísseis em Cuba, né, foi um momento de muita tensão. Há quem diga que foi o momento de maior tensão, né, entre as duas potências hegemônicas, né, os Estados Unidos e a União Soviética. Aí você fala assim, Washington e Moscou, lógico, lembrando, Washington, capital dos Estados Unidos, Moscou, a capital da União Soviética, né? Então o mundo estava polarizado entre essas duas nações, e esse episódio foi muito tenso. Muitos dizem que por pouco não houve uma tragédia, né, de um confronto entre essas duas mega, hiper, super power potências, né, Estados Unidos e União Soviética. Beleza? Meus queridos, nós vamos encerrando por aqui a nossa aula hoje sobre Guerra Fria, tá certo? Espero que vocês tenham aprofundado seus conhecimentos, tá legal? Um forte abraço e até a próxima aula.